Olá, está no ar mais uma edição do Câmara Rio Debate. O tema de hoje é a revitalização da Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro e do país, que muito precisa de soluções para a segurança de quem vive ou circula por lá e também de investimentos. Comigo no estúdio, falando sobre o tema, estão a vereadora Rosa Fernandes, presidente da Comissão de Revitalização da Avenida Brasil. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E também o professor Pedro Barreto de Moraes, doutor em urbanismo e autor de uma tese sobre a Avenida Brasil, que virou livro, inclusive, recentemente. Seja bem-vindo também, Pedro. Obrigado. Antes da gente iniciar essa conversa, a gente vai chamar uma reportagem especial que traz alguns dados importantes sobre essa avenida. A vida de muita gente passa pela Avenida Brasil, uma rotina de embarques e desembarques. Caminho estratégico para motoristas e passageiros que circulam entre as zonas oeste, central da cidade, Costa Verde, região serrana e Baixada Fluminense, a via expressa vai do centro a Santa Cruz. É a maior do país, com 58 quilômetros de extensão, cortando cerca de 30 bairros, onde moram mais de 2 milhões de pessoas. 180 mil veículos passam por dia pela Avenida Brasil. A Avenida Brasil começou a ser planejada em 1910, quando a cidade ainda era capital federal. Desde que foi inaugurada em 1946, a Via Expressa também se tornou fundamental para o escoamento da produção de alimentos no estado do Rio de Janeiro. Entendendo a importância da avenida, o Poder Legislativo se mobilizou a fim de encontrar soluções para os problemas da via. Além de leis aprovadas, como a que cria incentivos tributários para revitalizar o entorno da Avenida Brasil, a Câmara Municipal instalou uma comissão de representação para discutir propostas de revitalização presidida pela vereadora Rosa Fernandes. Os parlamentares fizeram diversas visitas técnicas e reuniões com a Prefeitura. O objetivo é que a Avenida Brasil volte a ser um espaço produtivo, com mais empregos, imóveis construídos, mais renda e segurança. Agora, de fato, a gente vai para o debate. Professor, começa com você. Quer apresentar o seu livro? Sim. Publicado recentemente? Sim, o livro se chama Avenida Brasil, Rodovia Metropolitana. Ele é uma adaptação de uma pesquisa de doutorado, de uma tese de doutorado, e basicamente demonstra como essa categoria da rodovia metropolitana é um espaço comum às grandes metrópoles brasileiras, dos quais a Avenida Brasil é um grande exemplar, muito emblemático. E, de fato, o livro também demonstra que a Avenida Brasil é uma oportunidade para a gente pensar a região metropolitana do Rio, e indispensável. Não existe projeto metropolitano que não passe pelo espaço urbano da Avenida Brasil. Para além da mobilidade, né? Para além da mobilidade, porque ela, se a gente fizer um resgate histórico, a gente vai entender que ela motivou a ocupação da Zona Norte, da Baixada Fluminense e do que a gente conhece de forma meio genérica pela zona, como Zona Oeste, né? A P5, que vai de Deodoro até Santa Cruz. Então, como ela foi essencial, como a cidade cresceu em direção a ela absorve usos, ocupações, fluxos, escalas, programas de naturezas muito variadas e múltiplas. Então, pensá-la como espaço urbano no mais amplo sentido, passando pela mobilidade, trabalho, indústria, produção, lazer, ócio, serviços, é essencial. Quer dizer, ela não é simplesmente um eixo viário, ela é também um eixo viário, mas ela é um espaço urbano como é a região central, só que, evidentemente, com características peculiares. E ela, com esse perfil metropolitano, ela atrai, na verdade, toda essa ocupação, como a gente estava conversando, né? Exato. Embora haja recente, o último censo que foi divulgado recentemente demonstra que houve, em termos de habitação, uma redução de mais de 30% no eixo da Avenida Brasil. Só que a gente tem que entender que há questões muito práticas de poluição ambiental, de diversas ordens, de insegurança, de trânsito, que faz com que as pessoas evitem o espaço da Avenida Brasil. Só que se a gente pensar no âmbito da importância que ela tem na região metropolitana, na cidade do Rio, ela é, de fato, uma grande oportunidade. E eu acho que essa pesquisa ela demonstra um olhar possível e, digamos assim, de que maneira a gente pode se aproximar desse espaço urbano, entendendo onde estão, de fato, as oportunidades.
É um pouco esse é o objetivo e eu acredito que o livro cumpre, né, esse objetivo. E, vereadora, com o trabalho que a comissão vem realizando desde setembro do ano passado, já é possível vislumbrar futuros possíveis para essa Avenida Brasil, a partir das principais demandas que vocês identificaram? Antes de mais nada, eu quero cumprimentar o professor Pedro, que se debruçou sobre um tema que poucos têm interesse em estudar, em observar, em descrever, e dizer para ele que ele tem um segundo desafio, que é a Avenida Automóvel Clube, a pastor Martin Luther King, que é o segundo eixo mais importante da cidade. Quando a gente fala de Avenida Brasil, eu vejo a Avenida Brasil em três grandes grupamentos. Da Zona Oeste, a gente percebe uma área de muita vegetação, uma área que tem muito ainda a ser construído, que ainda pode ser muito bem planejada. Nós temos a Zona Norte com uma ocupação residencial bastante intensa, por conta dos conjuntos habitacionais populares, pequenos comércios e, mais à frente, já no sentido centro da cidade, a gente encontra alguns grandes comércios, mas a gente encontra uma área residencial degradada e uma área de pequenos comércios também bastante degradada, desocupada, de portas arriadas, e que isso traz uma imagem muito negativa. Foi com esse espírito de observação que a gente também apontou a questão das pistas laterais, que são pistas que precisam ter todo um tratamento do poder público em termos de pequenas drenagens bem pontuais, de arborização, de limpeza, de melhor iluminação, mas eu apontaria como mais importante de toda a Avenida Brasil, principalmente de Deodoro ao centro, a questão da segurança pública. Eu acho que esse é o ponto que só vai permitir a Avenida Brasil avançar se o governo do Estado estruturar a segurança nesse eixo fundamental. A gente vê nas grandes metrópoles as vias principais tendo um patrulhamento bem presente e que isso gera uma certa segurança e a possibilidade de investimentos, né? A gente tem a preocupação hoje de incentivar aquilo que foi colocado no plano diretor da cidade, que dura 10 anos e são revistos a cada 10 anos. E fizemos um capítulo sobre a Avenida Brasil, um tanto quanto ousado, na expectativa de que isso seja um atrativo de investimentos, principalmente de construções habitacionais, com sempre o seu pavimento prioritariamente para comércio, que possamos abrir novos empregos, que a população existente seja preservada, né? Que isso não seja motivação para acabarmos com aqueles que habitam ao longo da Avenida Brasil em construções populares, mas que a gente possa, nas partes vazias, ocuparmos de maneira produtiva, atraindo uma população, dando a ela isenção de IPTU, outras tarifas que podem ser tratadas como tarifas sociais. Nesse primeiro momento, nós ficamos um pouco impactados, né? Após a implantação do BRT, da Transbrasil. Na verdade, a prefeitura começou testando como é que se comportava. Foi um pouco caótico, né? Mas uma das coisas que eu mais
me ressentia e que ficava mais apavorada, primeiro, a falta de uma boa claridade nas laterais. E a segunda, a falta de segurança. A única coisa que me dava alegria na hora de retornar para casa era ver o giroscópio funcionando e uma viatura parada. Trazia uma certa segurança para você que estava circulando. Mas são poucos pontos ainda, né? Então, eu acho que isso precisa ter um plano de ação de segurança pública para a Avenida Brasil, pensando a Avenida Brasil como ela é. Esse é um ponto importante. Pedro, você consegue comparar a Avenida Brasil a outras vias importantes aí pelo país que você já tenha cruzado, conhecido ou estudado e trazer delas bons exemplos que o poder público aqui possa acolher? Sim, acho que a gente pode imaginar que grandes vias que, quando foram construídas, se atravessavam territórios pouco ocupados, né, ou rurais ou desocupados, e, como eu falei, atraíram usos e ocupações, configuram, digamos, um fenômeno similar à Avenida Brasil. Então, a gente pode falar aqui no Rio da Dutra, no trecho metropolitano, da Washington Luiz, por exemplo. A vereadora citou a antiga Automóvel Clube, que é similar, de fato. A gente pode pensar a Dutra também em São Paulo, as Marginais em São Paulo, a Avenida Paralela em Salvador e a própria BR-101, da qual a Avenida Brasil faz parte, que ela atravessa mais de 4.500 quilômetros do litoral brasileiro. Então, ela atravessa Santos, Florianópolis, João Pessoa, Recife, enfim, uma série de outras regiões metropolitanas. Em geral, esses espaços urbanos foram muito dedicados à indústria, isso já desde a metade do século XX, ou seja, há bastante tempo, e, digamos assim, o alojamento da mão de obra dessas indústrias. Com o tempo, elas foram se transformando, como diz o Álvaro Domingues, que é um geógrafo português, numa corda onde tudo se pendura, porque, por conveniência, as pessoas foram dando o seu próprio jeito, que, afinal, como a gente sabe, nas cidades brasileiras é a regra, né? Basicamente, as pessoas resolvem seus problemas e o poder público preenche pequenos hiatos. Desse sentido, digamos que os bons exemplos, eles são raros, sendo muito honesto, porque essas rodovias, elas ocupam espaços que um dia foram periféricos. Hoje, elas não podem mais ser ditas periféricas. A Avenida Brasil, se a gente olhar para a região metropolitana, não é periférica. Mas elas carregam um estigma muito forte ainda. Então, assim como são áreas pouco, digamos, cuidadas, assim, pouco atendidas, esses espaços também eles não orbitam a esfera das prioridades, digamos assim. Então, acho que é essencial que no Rio de Janeiro a gente consiga ter esse primeiro passo, né, de olhar para a Avenida Brasil com cuidado. A gente vai dar uma paradinha na conversa, mas o Câmara Rio Debate volta em instantes com mais Avenida Brasil. Câmara Rio Debate de volta com o tema revitalização da Avenida Brasil, velha conhecida dos cariocas, né? Os nossos convidados são a vereadora Rosa Fernandes, presidente da Comissão de Revitalização da Avenida Brasil, e o professor Pedro Barreto de Moraes, doutor em urbanismo. Bem, essa via, a Avenida Brasil, precisa de melhorias em segurança, infraestrutura e transporte. Recentemente, aliás, foi inaugurado um novo corredor do BRT Transbrasil. Com 26 quilômetros de extensão e 2 terminais, esse corredor expresso Transbrasil atravessa 18 bairros. A previsão é transportar 250 mil pessoas por dia até 2030. E este é o 4º corredor de BRT implantado na cidade, ampliando um sistema de transporte de alta capacidade, que já opera com os corredores Transoeste, Transcarioca e Transolímpica. Pedro, o trânsito na Avenida Brasil não está complicado, não está difícil, ele sempre foi, na verdade, não é? Qual a avaliação que você faz desse, que é o principal sentido de ser da via, né? Digamos que é uma das origens, né? O problema do trânsito, ele responde a uma série de circunstâncias. Uma delas é uma relação de predomínio do centro metropolitano, o centro da cidade, em relação às demais áreas urbanas e metropolitanas. Como a gente falou, a Avenida Brasil está no limite entre a Zona Norte e a Baixada Fluminense, e parte da Zona Oeste e também a Baixada Fluminense. Então, muita gente acessa
a via para se deslocar em direção às áreas centrais. Então, digamos que essa lógica pendular de movimentação, ela tende a acumular os fluxos em direção ao centro no início do dia, digamos, né? Ou nas horas de pico, né? Em direção ao centro no começo e em direção à Zona Norte, Baixada e Zona Oeste no final, digamos, do dia, das horas do rush. O transporte unicamente rodoviário é um problema. Embora possa parecer um contrassenso falar em Avenida Brasil nesses termos, se a gente olhar com calma para o tecido urbano do Rio, construído, malha viária, ferroviária e tal, a gente percebe que a Avenida Brasil ela tem relação com todo o ramal ferroviário do Rio. Então, essa desarticulação que existe hoje, ou seja, o rodoviário não tem qualquer sentido de ligação ou conexão com o ferroviário. Digamos assim, que é um subaproveitamento de uma malha que a cidade e a região metropolitana já oferecem, ela já é existente e construída. Então, nesse sentido, se a gente olhar bem, a maioria das ferrovias cresce no sentido norte, sentido Baixada. O ramal Santa Cruz, ele vem paralelo à Avenida Brasil a partir de Deodoro. Todos eles são completamente desarticulados. Se houver, digamos que uma das possibilidades que a Avenida Brasil oferece é essa articulação, tanto com o ramal ferroviário, quanto com, por exemplo, a Avenida Pastor Martin Luther King, que é uma rodovia que vai sentido norte, ou seja, ela é transversal à Avenida Brasil. Então, há uma desconexão, e me parece uma falta de percepção dessas relações possíveis que reforça, digamos, um sentido pendular e linear de sobrecarga dos fluxos centro, Zona Norte, Zona Oeste e Baixada. Então, ela é uma lógica, digamos, que não dialoga com a conformação da região metropolitana do Rio. Então, assim, não é que a gente vai reinventar nada, não é que a gente vai derrubar nada para reconstruir nada. Isso está dado, está posto. O que falta é articulação e projeto. Mas eu acho que isso é uma questão de tempo. Eu acho que tem muitos ajustes ainda a serem feitos. A quilometragem possível nas pistas, ajustes de horários, a cultura, porque transporte de massa, para absorver a população, ela precisa confiar nesse transporte de massa. Ela tem que acreditar que vai ser bem atendido. Ela tem que acreditar que ela vai chegar no horário. Ela tem que acreditar que vai ter um mínimo de conforto e dignidade, né? Eu acho que é uma questão de tempo. Primeiro, para as pessoas deixarem seus carros em casa, ou próximo à estação, e depois passar a utilizar esse meio de transporte. Mas eu acho que a cada tempo e a cada momento, no início, logo nos primeiros dias, foi o caos. A população enlouqueceu com a Avenida Brasil. Você levava 2h30 para chegar no centro da cidade. Tivemos registros de engarrafamentos de até 177 quilômetros, contra uma média de 100 quilômetros. Pois é. Então, isso está sendo ajustado e a gente já percebe que há uma mudança. Não é ainda o ideal do que a gente gostaria, mas é um processo. Eu acho que todos esses equipamentos que foram implantados na cidade do Rio de Janeiro foram feitos de maneira altamente técnica, muito bem pensada. Por exemplo, a Transolímpica, para gente que mora para as bandas de lá, é uma alternativa de desafogar, inclusive, a linha amarela, né? Sim. Você consegue chegar na Barra em 20 minutos. Então, assim, é extraordinário. Quando foi criada a linha amarela, a mesma coisa. Fantástico você não ter mais que passar por todo o trânsito de Jacarepaguá. Isso é a evolução da cidade. Agora, Pedro, se tudo é feito, é desenhado para desafogar o trânsito, por que continua, hein? Qual na sua visão aí de... Porque o transporte rodoviário individual não é solução para nada. Ele vai... isso
comprovado e comprovado que quanto mais você construir infraestrutura e mais você der incentivo e subsídio ao consumo do carro particular, mais você vai inchar o sistema, vai sobrecarregar e vai saturar o sistema. É cultural. Então, não tem jeito porque é cultural. Vai levar um tempo para as pessoas, por exemplo, utilizarem determinados equipamentos. Você sai do Brasil, metrô é altamente utilizado. Né? a malha metroviária do Rio é muito pequena, né? Mas a malha ferroviária não é. Então, o sucateamento da supervia é um projeto que anda em paralelo com a saturação da Avenida Brasil. Mas Ou seja, que não avançou. não, digamos assim que a Avenida Brasil não é um projeto só de Avenida Brasil, ela é um projeto metropolitano. Sim. Então, não existe pensar a Avenida Brasil sem pensar, por exemplo, a malha ferroviária. Senão, a lógica vai permanecer e vai continuar inflando. Pode ter BRT, aumentar o número de carro, que é certo que ele vai colapsar. Ela não pode ser a única opção. Mas eu acho que tem um dado que a gente não abordou. Essa revitalização da Avenida Brasil, ela também é fundamental. Eu gosto muito dos equipamentos, mas eu gosto também do embelezamento, das pessoas estarem transitando num lugar arrumado, bonito, limpo, e que hoje há essa possibilidade de receber um público de fora da cidade. O cartão postal da cidade do Rio de Janeiro é a Avenida Brasil, de quem vem, por exemplo, de São Paulo, de quem vem de Petrópolis, de quem vem toda a região serrana. E quando você perguntou ao Pedro, o que você imagina a Avenida Brasil comparado a outras vias? Pensei que o Pedro ia dizer assim, pensei numa Quinta Avenida, numa Champs-Élysées, porque esse seria o nosso sonho de consumo, onde o trânsito fluísse bem, onde a infraestrutura existisse, onde a segurança existisse e a beleza, né, de publicidades, de LED, coloridos, bonitos, para receber todos aqueles que chegam na cidade do Rio de Janeiro. Eu acho que é um conjunto de ações que precisam ser perseguidas. Claro que tem prioridades. O trânsito tem que fluir bem, a segurança tem que funcionar, a infraestrutura tem que acontecer e aí o restante é só complemento para que a gente veja uma via importante como a Avenida Brasil. Eu sou fã da Avenida Brasil. Fã. Eu moro muito pertinho da Avenida Brasil. E, assim, eu fico sonhando com ela como um espaço que o Pedro possa escrever o segundo volume do livro com a transformação. Não sei se estarei viva até lá. Não sei quanto tempo isso vai demorar, mas eu acho que a gente não pode permitir a degradação de uma via importante como essa e nem que atrapalhe a vida do trabalhador que precisa circular nesse eixo. E assim, a gente precisa, para isso, também do investimento com esse foco aí, né? E a gente precisa de investimento em infraestrutura. Tudo é caro, tudo custa dinheiro. Tem que investir e tem que priorizar. Qual é a prioridade? Né? Eu acho que o prefeito deu uma sinalização, à medida que ele vai implantando esses equipamentos, esses projetos, que é importante também que o governo do Estado venha e faça investimentos nessa natureza, para que haja, como disse o Pedro, uma ação conjunta de equipamentos que possam agregar e trazer uma mobilidade maior e melhor para a população. Rapidamente, vocês trabalharam arduamente, fizeram várias visitas técnicas desde setembro pela Avenida Brasil, né, integrantes da comissão. Essas visitas vão continuar? Vão. Só um detalhe, já que você lembrou bem aqui, escutar e participar é fundamental. Detalhes que você não imagina, do ambulante que está no meio do caminho. Terminal Gentileza. Tinha ali vários ambulantes que tinham o seu sustento do trabalho que faziam de vendas. E as pessoas não podem simplesmente serem banidas. Elas têm que ser reaproveitadas com equipamento arrumado, bonito, num outro local. E a gente teve essa sensibilidade, a comissão teve essa preocupação de alertar ao poder público a existência dessas pessoas. Há mais de 20 anos atrás,
A gente plantou palmeiras no canteiro central da Avenida Brasil. A gente precisa ter um verde para quebrar um pouco o concreto e o asfalto da Avenida Brasil. Então, assim, tem tanta coisa para fazer, basta se saber se a Avenida Brasil é prioridade. Se ela for prioridade, vamos ter que gastar para poder colocar a Avenida Brasil de uma maneira boa para a população, boa para a cidade, boa para o turista, boa para os empreendedores, boa para todos aqueles que dependem e que vivem da Avenida Brasil. Esse assunto não se esgota aqui hoje. Quer deixar considerações finais? Provocações, Pedro? Sim, eu acho que com certeza é essencial que haja investimento, mas eu acho que tem que haver conhecimento. Então, acho que essa pesquisa, livro e alguns trabalhos que têm sido feitos buscam entender melhor o existente, né, na cidade, na região metropolitana, para que a gente não fique refém de soluções, digamos, pré-fabricadas, pré-concebidas, que às vezes podem ter sido exitosas em determinados lugares, mas não necessariamente se aplicam à nossa realidade. Então, eu acho que uma interlocução como essa que nós estamos fazendo aqui, e que sejam muitas, é essencial, porque a gente não vai simplesmente entender a Avenida Brasil sem estudar a Avenida Brasil e sem dialogar, digamos, com o Poder Executivo. Quer dizer, tem que haver colaboração. Então, eu acho que, nesse sentido, a política precisa beber um pouco em outras fontes que não, digamos, certos estándares urbanísticos que eu acho que, no final das contas, eles estão se mostrando um pouco mais do mesmo. E eu acho que há outras apostas possíveis. E é fundamental que a população também participe de todo Não esse tenha processo, dúvida. né, O usuário vereador? tem que estar ali dando a opinião dele. Tem detalhes que a gente não imagina, mas, por exemplo, ter nessas estações equipamentos que as pessoas possam se sentir mais seguras, descer, ter lá um quiosque, que ele possa beber uma água, às 4 da manhã, para poder tomar um café. A prática também tem que ser observada. Eu não diria que o poder público tenha somente pessoas que tenham seus estandes prontos. Eu diria que tem técnicos de bom nível, especialistas, e quando não tem, o poder público contrata, mas eu acho que está faltando um pouquinho de ouvir a população, de estar mais próxima para as coisas do dia a dia. Porque, assim, tecnicamente são muito bons, eles sabem exatamente onde querem chegar, quando não tem, se contrata, mas eu acho que tem um outro lado de sensibilidade de quem está ali próximo, de quem utiliza, de quem vive, de quem convive, para que a gente possa fazer uma coisa mais ou menos completa, mais ou menos arrumada. E falhas vão existir, vão faltar coisas sempre, mas a gente tem que perseguir para que essas coisas não tenham retrocesso, que possam avançar cada vez mais, que a Avenida Brasil possa receber investimentos necessários. Mas eu sou sempre muito otimista. Eu acho que os equipamentos que começam a ser implantados são fundamentais para quem transita naquele eixo. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui na Rio Obrigada. TV Câmara. Prazer. Até a próxima. Até a próxima a vocês de casa também. A gente te convida a seguir a Rio TV Câmara no YouTube. Lá você pode rever esse programa e também uma reportagem especial sobre a Avenida Brasil com 2 episódios. Está lá para você assistir, pensar, compartilhar, tirar ideias. Até a próxima. Tchau.